Sejam bem-vindos a mais uma programação da nossa Feira Caicó Criativa, a primeira feira virtual de economia criativa de Caicó. Um projeto do Caicó Criativa, com produção da Sustou Produções, Referência Comunicação e patrocínio do Sebrae Rio Grande do Norte. A nossa Feira Caicó Criativa foi um projeto aprovado no edital de economia criativa do Sebrae 2021. A nossa programação de agora vai falar sobre cordel. E é óbvio que eu recebo aqui duas referências, dois cordelistas que são conhecidos de todos os caicoenses. É uma alegria grande receber aqui Djalma Mota e nosso amigo também é de Carlos Medeiros. Meus amigos poetas, sejam bem-vindos à nossa feira Caicó Criativa. Ok, Diego Vale, um abraço, obrigado aí pelo convite a todos do Caicó Criativa e por estar participando deste evento, mais um evento em que a gente possa trabalhar um pouco, divulgar um pouco a nossa arte cordelística, né? Cordel aqui no Seridó, que é muito importante. Meu amigo é de Carlos que também é cordelista, é de Carlos que coordena a Casa de Cultura de Caicó. Seja bem-vindo também, meu amigo. Olá, Diego. Olá, Djalma. É sempre uma satisfação participar desse tipo de evento em que a gente possa exaltar a literatura de cordel, essa literatura tão nossa, tão sertaneja, e que em Caicó vem vivendo um momento tão maravilhoso. Então, agradeço pelo convite e estou à disposição. É isso aí. Meu amigo Djalma Mota, vamos começar com você esse nosso bate-papo. Djalma, que é muito conhecido da Rádio Rural de Caicó, do programa Violeiros do Seridó. Filho também do saudoso poeta Chico Mota. Djalma, conta aí pra gente como foram seus primeiros passos com os versos, com as rimas, com a poesia. Foi através do seu pai? Fala aí pra gente melhor como foi que começou essa caminhada. É verdade. O sangue corre na veia, né? É a genética. Então, eu nasci no berço da cantoria, né? Nasci no meio da cantoria. Quando eu nasci, o meu pai já tinha 2 décadas praticamente, ou mais, de cantoria de viola. E foi um prazer muito grande, né? Eu convivi com os cantadores do passado que visitavam o nosso lar, a nossa casa. O próprio cordel foi muito precoce na minha vida, esse contato, tanto com o cordel como a cantoria de viola, que está muito bem associada. Tanto o cordel como a cantoria, elas andam juntos, né? Estão sempre juntos. E foi uma experiência muito bacana, desde criança, mas, na verdade, eu só vim colocar em prática esse conhecimento poético já na fase adulta, já mais de 30 anos depois, foi que eu vim realmente ter esse contato mais direto, né, com essa interação maior com a cantoria de viola e com o cordel. Então, foi do berço da cantoria que eu nasci e depois teve um contato mais apropriado com o cordel e aí deu esse casamento perfeito para que a gente pudesse trabalhar a poesia. Quem foram as principais referências do cordel para Djalma Mota? Olha, o cordel, o que me marcou muito no cordel foi o Pavão Misterioso, esse cordel muito famoso, né? O Pavão Misterioso, ainda adolescente, eu tive contato com esse cordel e achava fascinante, né? Foi a primeira vez que eu acho que o primeiro cordel foi Pavão Misterioso, depois Cachorro dos Mortos, de Leandro Gomes, né? Enfim, outros cordéis que meu pai sempre levava para casa também, eu tinha um contato com os cantadores, tinha muitos cantadores naquela época, e eles, além de ser cantadores, eram também folheteiros, e levava as suas malas com os cordéis e apresentava para a gente, então a gente teve esse contato, né? Martírio de Genoveva, enfim, esses cordéis clássicos. Então, o primeiro contato mesmo, basicamente, foi o que me encantou mais, foi o Pavão Misterioso, foi o cordel primeiro, depois Cachorro dos Mortos, foram 2 cordéis que marcaram muito assim a minha adolescência e que posteriormente eu comecei a introduzir outros cordéis também no meu acervo cultural
e isso nos ajudou bastante a chegar aos dias atuais, nesse trabalho todo que a gente desenvolve na Associação União do Sobrado e a nossa oficina de cordel. A oficina de cordel da Associação União do Sobrado, que Djalma é o professor da oficina de cordel. Já são quantos anos, Djalma, de oficina? Essa oficina, esse projeto, ele teve início no ano 2009, né? Em 2009, nós começamos com cerca de 15 alunos, e foi muito bacana essa primeira experiência, porque já em 2009, todos que participaram da oficina, todos que concluíram a oficina de cordel, produziram cordel. Então, esse ano seria 13 anos de nossa oficina de cordel. Nós tivemos 2 anos de pandemia, estivemos ausentes da pandemia, mas foi um trabalho muito gratificante, tem sido, né, um trabalho muito gratificante para todos nós, vivenciarmos essa experiência maravilhosa, que foi uma ideia da doutora Medeiros, minha esposa, através do Ponto de Cultura, Associação União do Sobrado, quando me fez um convite para participar, e assim, me fez aquele convite para fazer uma oficina de cordel, e a princípio eu fiquei meio que indeciso, eu não sou, eu sou formado em geografia, mas não tinha assumido sala de aula, né? E ela me provocou, insistiu, e aí até que eu resolvi, e aí eu só fiz pegar aqueles conhecimentos que eu já tinha das formas poéticas, da cantoria de viola, e fiz um pequeno estudo a mais, a princípio, né? Mas foi uma experiência muito bacana lá em 2009, quando nós começamos, e hoje a gente tem na oficina de cordel, passado pela nossa oficina, mais de 100 alunos passados pela oficina ao longo desses 12 anos, quase 13 anos, né? E o que é bom é que mais de 60 cordelistas escrevem, continuam escrevendo cordel, né? Continua escrevendo e publicando esses cordéis. O certo é que, alunos que passaram pela nossa oficina, com certeza nós já estamos chegando aí a mais de 1.000 cordéis pelos alunos, né? Temos o mestre Agostinho Santos, que é digamos assim, o campeão, recordista em publicação de cordel, que já está chegando aí os seus 500 cordéis, e se nós formos somar todos os cordéis publicados pelos alunos que passaram pela nossa oficina, nós estamos chegando aí perto de 1.000 cordéis publicados. Isso é um fato realmente muito importante para a literatura cordelística da nossa região. O que é que esses números, Djalma, representam, essa quantidade de cordelistas, essa quantidade de publicações, o que é que isso representa para o Rio Grande do Norte? Nós temos outras iniciativas dessa no Rio Grande do Norte, de oficinas, de aulas de cordel, ou Caicó, de fato, tem sido pioneira em tudo isso? Diego, pelo conhecimento que nós temos, é que ainda não havia acontecido essa experiência de uma oficina de cordel ministrada o passo a passo, né, da oficina. Ensinar todos os passos, desde a gente dar as introduções iniciais sobre o cordel, a rima, as formas poéticas, a métrica, as técnicas de metrificação. E a nossa primeira oficina, para você ter uma ideia, nós chegamos a 54 horas aula. 54 horas aulas foi a nossa primeira oficina, nessa média de mais de 50 horas aula, o ano, um semestre todo, 1, 2 vezes por semana, nós nos reuníamos, e nós aproveitamos bastante, né? Todo esse conhecimento, esmiuçamos o máximo que a gente podia fazer do conhecimento técnico do cordel, porque existem muitos cordelistas que escrevem cordel, mas não conhecem a técnica, o passo a passo do cordel, porque o poeta nasce poeta, né? Não há, assim, digamos, professor, digamos, para ensinar o poeta, ensinar a formar poeta. A gente ensina a poesia, né? Nós ensinamos a poesia. O poeta nasce poeta, apenas ele vai se aperfeiçoar, né? Vai haver aquele aperfeiçoamento. E o nosso objetivo foi exatamente passar todos os mínimos conhecimentos, a técnica, sobretudo da metrificação que existe, as regras de metrificação, as formas poéticas, as rimas, todos os conceitos. Então, nós esmiuçamos, nós fomos detalhar todos esses mínimos detalhes para que os nossos alunos pudessem sair de uma oficina conhecendo muita técnica da escrita do cordel. O cordel, ele é destaque
em diversas localidades, diversos estados. É tanto que o cordel hoje é patrimônio cultural brasileiro, né? E Caicó, esse destaque que Caicó tem ganhado, inclusive, nos trouxe a instituição de uma cordelteca na UFRN. Salvo engano, que é o nome da cordelteca é o nome de Djalma, não é isso? Qual é a importância, Djalma, da academia também se apropriar desse estudo do cordel e de nós termos aqui em Caicó uma cordelteca na universidade? Foi exatamente a partir desse primeiro passo que nós conseguimos dar da Associação União do Sobrado, com a nossa oficina de cordel, e quando a oficina já estava bem adiantada, eu creio que no seu 9º ano de oficinas, 8º, 9º ano de oficina, e aí a gente conheceu o professor Lorival, que estava exatamente desenvolvendo o seu trabalho de doutorado, depois pós-doutorado, sobre o cordel. E ele andou o Brasil inteiro, visitou muitas cordeltecas espalhadas por esse Brasil, e quando conheceu o nosso trabalho aqui, ele se interessou, e aí ele teve a ideia, juntamente com outros professores, professor Joel e outros professores da UFRN, em criar um centro de estudo do cordel, que seria a Cordelteca. E quando ele contactou os poetas, e que foi feito, eu não sabia desse fato, que estavam escolhendo um nome para a Cordelteca, e aí se reuniram e os próprios amigos cordelistas escolheram o meu nome para ser o patrono dessa Cordelteca. E eu fiquei muito, muito lisonjeado por essa escolha. Na verdade, foi um processo de votação. Eu confesso que eu votei, o meu voto foi, eu não sabia nem que meu nome estava incluso nessa lista de votação, mas eu dei o meu voto para Leandro Simões da Costa, que para mim foi um folheteiro e um cordelista o mais relevante em Caicó, porque ele teve a coragem, um homem semi-analfabeto, de escrever cordel, de publicar cordel, de colocar numa mala e de sair de cidade em cidade do Seridó e sertão da Paraíba, vendendo os seus cordéis, propagando a arte cordelística. Então, para mim, foi muito importante. Mas, voltando para a Cordelteca, depois de escolhido o meu nome para ser patrono, eu fiquei realmente muito feliz, surpreso, e muito feliz e agradecido pelos poetas terem escolhido o meu nome. E é uma instituição, né, que abriga hoje mais de 2.000 ou 2.500 títulos já, porque com a pandemia, assim que ela foi lançada, pouco tempo veio a pandemia, né? E houve esse trabalho, essa paralisação no trabalho de catalogação, de digitar esses cordéis, deixar disponível também de forma digital, e de modo que eu espero que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o setor, né, da Cordelteca, possa retomar esse trabalho. E nós temos muitos cordéis que foram já lançados posteriormente, né, até mesmo um pouco antes da pandemia, e que esses cordéis não foram ainda entregues à Cordelteca Poeta Djalma Mota, da UFRN. É muito importante porque muitos cordéis, eles retratam em temáticas diferentes, temáticas de sertão, temáticas de cidades do Seridó, e também outras temáticas muito importantes para o estudo futuro. Alguém que queira pesquisar, nós temos muitos cordéis homenagens, e que esses cordéis poderão ser úteis para pesquisas futuras. Djalma citou aí a cordelista Leandro, não é isso? Eu só esqueci o sobrenome. Leandro Simões da Costa. Leandro Simões. Além dele, a gente poderia citar outras referências aqui da região do Seridó, que se destacaram também no cordel? Até então, amigos, antes da nossa oficina, nós conhecíamos os cordelistas famosos, os antigos cordelistas, né, do século XIX e do século XX também, esses antigos cordelistas, de cordéis já famosos, né, esses cordéis que eram reeditados, os famosos cordelistas. E nós tínhamos aqui no Rio Grande do Norte, além de Leandro Simões da Costa como caicoense, nós temos a importância dos poetas repentistas, porque eram os poetas repentistas, que alguns deles que também chegaram a escrever cordéis, Chico Mota, Cícero Nascimento, Benedito Nascimento, e em Mossoró nós temos uma importância muito significativa a partir de Luiz Campos, do próprio poeta Antônio Francisco, que é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, cadeira patativa do Assaré, enfim. Mas aqui no Seridó mesmo, a representatividade do cordel,
ficou basicamente com os cantadores repentistas, que, com incentivo da Fundação Zé Augusto, um projeto chamado Chico Traíra, eles conseguiram publicar vários cordéis aqui de poetas da nossa região, da região do Seridó, completamente, foram vários poetas da região Seridó, que chegaram a publicar os cordéis pela Fundação José Augusto, projeto Chico Traíra. Então, esses poetas, até então, antes da nossa oficina de cordel, eram os que se destacavam na produção cordelística. E a partir da nossa oficina de cordel, no ano de 2009, aí esse avanço foi se extrapolando limites e nós chegamos a esse número que eu já falei para você, de mais de 60, ou seja, mais de 80 publicaram, mas que continuam construindo os seus cordéis, pelo menos 60 cordelistas aqui na região do Seridó. A gente está com um aluno aqui na sala, né? Nosso amigo é de Carlos, que é um desses alunos da oficina de cordel. Eu queria passar a palavra para ele agora. Ed Carlos, como é que foi aí esse contato, esses primeiros passos seus com o cordel? Foi na oficina? Quais foram as principais influências? Mais uma vez, saudação, meu amigo. Saudação, amigos. Pois é, Diego, como acho que a maioria do povo nordestino, eu tive o meu primeiro contato com a literatura de cordel ainda na adolescência, já na adolescência. A minha primeira, o meu primeiro contato foi através do meu avô, que ele gostava de fazer umas romarias para o Juazeiro e sempre trazia na sua bagagem alguns folhetos de cordel. E como ele era uma pessoa que lia pouco, ele, certa vez, eu tinha, acho que 10, 11 anos, e já estava lendo bem, ele certa vez trouxe um desses cordéis e me pediu para que eu gravasse para ele, lendo e gravando num gravadorzinho de fita cassete, para que ele pudesse ouvir sempre que quisesse. E eu fiz isso para ele, mas só para cumprir aquele pedido dele. No momento, não despertei para a literatura de cordel. Ainda na adolescência, eu tive alguns contatos na escola, através de alguns professores que traziam, principalmente nas aulas de português, traziam um pouco dessa poesia popular para a sala de aula, e eu até cheguei a fazer algumas coisas, mas também só para cumprir aquelas tarefas escolares naquele tempo. Passado bastante tempo, já com 30 anos de idade, eu ingressei no IFRN Campus Caicó na primeira turma, logo quando abriu o IF. E aí, nesse período, eu conheci uma professora de língua portuguesa da cidade de Campina Grande, que tinha vindo ensinar em Caicó, e que gostava de dar aulas sempre recitando poetas populares como Manuel Chudu, Zé da Luz, entre outros. E aí, nesse momento, eu comecei a olhar para o cordel de uma maneira diferente, com um olhar especial, com um olhar de encantamento, né? Comecei a prestar atenção àquilo. Nessa mesma época, eu conheci uma banda da cidade de Arco Verde, chamada Cordel do Fogo Encantado, também nesses momentos de interação escolar, e comecei a me identificar de uma maneira bem mais forte. Nesse período eu percebi que tinha facilidade de decorar poesia e comecei a decorar e declamar poesias de outros autores, como Gessie Quirino, Chico Pedrosa, e aí comecei a me envolver de uma forma que a gente começou a fazer apresentações na sala de aula, depois passou para o refeitório, depois começou a ser convidado para fazer apresentações no auditório do IF, e quando eu concluí o curso, eu já estava completamente envolvido com a literatura de cordel. Nesse período, antes de terminar o curso ainda, em 2013, eu já procurei a Casa de Cultura, e aí fui muito bem recebido por Djalma, Dodora e toda a turma que estava participando da oficina naquele momento, né? Foi assim uma recepção muito bacana e comecei a participar. Na metade do ano de 2013, eu já ingressei na oficina de cordel, concluí o ano e não recebi certificado porque não tinha entrado do início do ano, né? Então, nesse período eu também estava concluindo o meu curso no IF. Quando eu fechei o curso em 2014, aí sim, eu fui para a oficina
logo do início do ano, e passei o ano todinho na oficina, e desde então nunca mais deixei de participar dos movimentos poéticos daqui de Caicó. Eu agradeço muito a literatura de cordel, o cordel me abriu portas e me aproximou de pessoas, né, que eu jamais imaginaria. Conviver com a poesia é uma coisa muito interessante, porque você tem a felicidade de conviver, de transitar com as pessoas que você mais admira, né? Então, tá perto de Djalma, sempre aprendendo, de Augustinho Francisco, de José Fernandes, de Doutora Medeiros, é algo que é muito satisfatório, me traz muita alegria. Vou pegar esse gancho aí da sua fala, de Carlos, e perguntar qual é a importância, então, foi importante na sua vida, obviamente, você já relatou para a gente, mas qual a importância de os professores levarem o cordel para a sala de aula? Qual a importância para a educação e como nós poderíamos aproveitar mais na educação a literatura de cordel? Eu acho que é algo fundamental, né? Porque é levar a cultura, né? Trabalhar com as pessoas aqui, principalmente da nossa região, Nordeste, com a nossa cultura de raiz, né? O cordel tem essa questão das discussões dos pesquisadores, de que veio através dos colonizadores, mas eu gosto de dizer o seguinte, principalmente aqui na região Nordeste, o cordel ele fincou raízes e criou características próprias, de modo que a gente pode dizer que ele é uma cultura genuinamente nordestina, né? Então, trabalhar o cordel em sala de aula é muito importante porque você está trabalhando com a cultura, com o que está mais próximo desse povo. E, além do mais, o cordel, ele é uma literatura que ele tem uma grande abertura, então você pode trabalhar qualquer temática dentro da literatura de cordel, isso vai transformar a leitura, aquele conteúdo que está sendo abordado, mais agradável, mais musical, de mais fácil absorção por parte dos estudantes, além de todo o encantamento que a poesia pode proporcionar. Acho que Ed Carlos é um dos poetas mais presentes, representando o Caicó em eventos que eu tenho participado. Quais foram os eventos mais marcantes, Ed Carlos, aí? Nós já vimos você dividindo palco com outros cordelistas do estado. Quais têm sido aí os eventos mais marcantes para você? Hoje já se torna até um pouco difícil de dizer, assim, eu tenho tido a felicidade de participar de muita coisa, de ser convidado para muitos eventos. Eu acho que um dos mais marcantes foi o primeiro grande festival de violeiros que eu tive a felicidade de participar, que era uma coisa que eu não acreditava que poderia um dia estar participando de um festival de violeiros como declamador, é claro, no meio de tantos artistas que eu admiro, que eu passei a admirar no momento que eu comecei a me envolver com a literatura de cordel, né? Então, eu não lembro o ano, creio que em 2015, um festival que era promovido por Sebastião da Silva, aqui na cidade de Caicó, que era o Festival de Poetas Violeiros do Sesc Seridó, e era um festival, um evento que tinha todo ano, próximo à festa de Santana, já no início do mês de julho, e que sempre tinha a presença de Valdir Teles, de João Paraibano, de Sebastião Dias, os maiores cantadores do Brasil. E um desses anos, Sebastião da Silva me viu declamando na Casa de Cultura, e aí olhou para mim e disse, esse menino é bom, eu vou levar ele para se apresentar no festival de violeiros. E eu, assim, quando ele me convidou realmente, e chegou o dia, eu me preparei para aquele momento, mas quando chegou o dia que eu entrei, esse evento aconteceu nesse ano na quadra de esportes do Sesc, e quando eu entrei naquele espaço que vi a multidão de gente, e todos os poetas que estavam ali, era algo que eu não conseguia nem imaginar, porque eu tinha pouquíssimo tempo de envolvimento com a literatura de cordel e estava sendo convidado para participar de um evento onde estavam os maiores poetas do Brasil. Então, esse foi um evento muito marcante na minha vida. Depois eu me emocionei muito, na hora eu segurei para fazer uma apresentação bacana, eu ia para declamar
2 poesias, declamei 4, o pessoal aplaudiu muito, foi muito bem aceito. E no final, quando terminou, que eu cheguei em casa, né, veio aquele momento de gratidão e de emoção, que foi realmente um evento de muita abertura para mim. Desde então, é claro, todos os eventos que eu tive a oportunidade de participar na Casa de Cultura de Caicó, que foi um palco assim que me abriu muitas outras portas, né? Sempre é muito satisfatório declamar naquele espaço, na UFRN, em tantos outros lugares que eu tenho a felicidade de ser convidado. De Carlos, além de poeta, também hoje é gestor de cultura, né? Coordenando a agente da Casa de Cultura de Caicó. Óbvio que a pandemia dificultou muitas ações, né? Todos nós cuidando da saúde, mas quais são as expectativas, Ed Carlos, a partir de 2022 para a Casa de Cultura? Obviamente, inserindo o cordel cada vez mais na programação da casa. O que é que está fervilhando de ideia aí na cabeça desse gestor? Muita coisa, né? A gente assumiu a casa em 2019, né? Fizemos um ano, é claro, sem essa coisa de se autoelogiar, mas fizemos o ano de 2019 muito bacana, né? Com muitas atividades, com uma pequena restauração da casa, com exposições, com muitos eventos, uma festa de Santana de 2019 maravilhosa, com 10 noites de eventos na Casa de Cultura, envolvendo o maior número possível de expressões artísticas, né, de teatro, de poesia, de música, de dança e artes visuais também, exposições espalhadas pela casa. Esperávamos que 2020 também fosse um ano que a gente pudesse melhorar ainda o que a gente fez no ano de 2019. Infelizmente veio a pandemia e travou, né, 2020, 2021, e a gente está retornando agora aos poucos, né? Esperamos que 2022 a gente possa retornar com 100% das nossas atividades, né? Oficina de cordel, canto coral, oficina de teatro, oficina de capoeira, e possamos agregar cada vez mais, né, oficinas e atividades culturais naquele espaço, que é um espaço tão importante para a nossa cidade. Eu acho que a Casa de Cultura é o espaço de formação artística e também de iniciação, né? Porque aprender literatura de cordel e ter aquele espaço para você publicar os seus trabalhos e ainda fazer apresentações é muito importante. Então, é o espaço que mais a gente tem para fomentar a nossa cultura popular. Então, a gente espera que 2022 possamos retornar de maneira plena, né? E agregar o máximo de atividades possível. Fantástico. Vamos trazer Djalma aqui para a tela também, ficarmos nós três aqui na tela. Eu sei que dizem que memória de poeta é muito boa, né? Eu queria saber. Dizem que a memória é fantástica. Djalma, não sei se ele está aí, se caiu, teve algum probleminha, ele já retorna. Mas, Ed Carlos, quais foram, assim, suas publicações que você mais prima? Essas foram as melhores que eu já fiz? Pode citar aí algumas? Rapaz, eu tenho alguns cordéis que foi muito bem recebido pelo público, inclusive alguns... antigamente, quando um poeta lançava um cordel, as tiragens mínimas eram de 10 mil folhetos, né? Porque tinha os folheteiros, eles saíam vendendo cordel, tinha uma aceitação muito, muito grande, né? Hoje em dia, quando a gente faz a tiragem, a gente praticamente não ganha dinheiro com cordel, a gente vende para refazer outros e continuar perpetuando essa arte. Mas tem um cordel meu que a professora e a aluna que queria ser garota do programa, que foi o cordel de maior aceitação. E eu acho que eu já vendi e espalhei entre escolas e estudantes pelo menos uns 1000 folhetos desse cordel, né? Tirando, e todo evento que tem, ele esgota. Então, esse é um dos preferidos. Eu não decoro ele, não declamo ele, porque é um cordel longo, são mais de 40 estrofes, mas é um dos que foi mais bem aceito pelo público. E aí, Djalma, das suas produções, quais as mais marcantes?
quais as principais temáticas que Djalma gosta de escrever? Olha, eu escrevo um pouco de tudo também, né? Eu me prendo muito a sertão, tema de sertão, mas eu tenho enveredado também pelo lado dos romances. Eu tenho a experiência de ter escrito 3 romances, né, para o cordel. Esse lado, digamos assim, lírico, o lado amoroso do cordel, né? Então, eu tive a felicidade de escrever, foram 3 romances. Eu escrevi primeiro O Caboclo Apaixonado, escrevi também o romance de Sofia e Bento Braz, e escrevi também um que eu considero romance também, que é o Bar e o Jarro, né, tido como um romance também, um conto bem cordelístico também. Mas eu escrevi também ficções, muitas ficções, né, Inácio e o Lobisomem, eu escrevi esse cordel, também cheguei a escrever A Mulher de Branco, são ficções, né, e Inácio e o Lobisomem, A Mulher de Branco, também escrevi cordéis de temáticas sociais também. Também eu gosto muito de escrever temáticas sociais, sobretudo o lado crítico, né? O lado crítico também. Eu gosto muito de ir por esse lado. Então, eu tenho publicado mesmo alguns, talvez mais de 30 cordéis publicados, né? Tem muitos que eu não cheguei a publicar, que eu preferi não publicar. São cordéis que eu escrevi, são cordéis encomendados, né? Cordéis encomendas, que a gente prefere não publicar, deixar mesmo só para aquela finalidade. Mas publicado mesmo, talvez umas 3 dezenas de cordéis ou um pouco mais de cordéis publicados. E eu gosto muito do Baio Jarro, porque foi uma história que eu considero ele um romance, mas uma história que eu peguei, tida como verídica, e que eu fiz toda uma adaptação para o lado ficção, né, para o lado fictício, que foi o Bar e o Jarro, ou seja, as proezas de Zé Carcará, o Bar e o Jarro. Esse foi o meu primeiro cordel. Então, o primeiro filho sempre marca muito, né? O meu primeiro cordel publicado foi esse. Ele é longo, ele é um cordel que ele tem quase, se eu não me engano, 60 e poucas estrofes. Nele é bem longo, por isso que eu chamo de romance. Mas, para mim, ele tem um significado muito grande, porque foi o primeiro, né, de toda a minha produção cordelística. E aí eu quero ressaltar também que desses cordéis escritos e publicados, eu fiz uma coletânea no ano 2018, eu fiz uma coletânea e publiquei um livro, 15 contos de cordel. Então, esse livro, para mim, também tem uma importância muito grande, porque em 2018 eu fiz essa coletânea e lancei, né? Nós tivemos aí uma tiragem de 500 exemplares, temos alguns exemplares ainda, mas é um livro que tem rendido bons frutos, porque são 15 cordéis de minha autoria e um livro que está à disposição aí do leitor. Eu quero fazer referência também do meu primeiro livro, que eu chamo ele de um livro pré-didático, que é Além das Quatro Linhas. Foi um livro que eu publiquei no ano 2017, é um livro que ele traz as formas poéticas, né? Desde os tercetos, as formas poéticas de 3 versos, as quadras, as trovas, são os quartetos, quintilhas, sextilhas, setilhas, oitavas, nonas, décimas, enfim, acrósticos, sonetos, sonetilhos, versos brancos. Ele retrata, assim, as formas poéticas de um modo geral. Por isso que eu chamo ele de pré-didático, porque quem observar, quem lê Além das Quatro Linhas, vai ver que nele está muitas formas poéticas contidas nesse livro, Além das Quatro Linhas. Meus amigos... Não, desculpa, Djalma. Não, mas tudo bem, pode ficar à vontade. Você me pediu para restar alguma coisa. Eu vou fazer uma pergunta e a gente finaliza recitando, tá bom? Ótimo, maravilha. Quem está querendo... Quem acha que tem essa veia poética, que tem esse talento, esse dom, e que quer começar no cordel, qual seria a dica dos dois aí para os primeiros passos? Bem, eu vou começar. De Carlos depois vai dar o posicionamento dele também. É o seguinte, o poeta, eu vou repetir, o poeta já nasce poeta. Agora ele tem que se descobrir, porque todos nós temos um pouco da poesia na nossa alma, certo? No nosso ser, no nosso ente. Todos nós somos poetas, uns mais, outros menos.
Agora, é preciso, primeiro, gostar, né? Gostar. E depois passar a conhecer, ter essa convivência, como todos nós que nos descobrimos, convivemos. Tem que conviver com a poesia, tem que gostar, tem que conviver para poder sentir o que é a poesia e depois passar a aperfeiçoar essa poesia, né? Tentar escrever. Agora, eu dou uma dica. Se alguém quiser conhecer melhor, quando voltar em 2022, se quiser se inscrever na nossa oficina de cordel, um conto, um canto da Associação União do Sobrado, é uma boa dica para você conhecer todos os passos para chegarmos à produção do cordel. Ed Carlos, sua dica aí para os futuros cordelistas. Eu concordo com tudo que Djalma disse, né? Não sou nem doido de dizer que não concordo, até porque sou aluno dele, isso eu digo sempre, Djalma é o meu mestre, eu aprendi tudo que sei na oficina de cordel, e, assim, a dica que eu dou, só complementando o que ele disse, escreva, né? Se você gosta da poesia, se jogue nesse universo, é um universo muito prazeroso, né? E, é claro, procurar conhecer, procurar os trabalhos aqui em Caicó, a gente tem essa felicidade, não é toda cidade que tem um trabalho como tem esse de Caicó, inclusive eu não conheço nenhuma outra que tenha esse trabalho dessa forma como é feito em Caicó, então a gente tem essa felicidade de ter um projeto que é desenvolvido na nossa cidade de forma gratuita. Djalma é voluntário dessa oficina, então as pessoas que querem se aperfeiçoar nisso, né, procure a oficina, procure livros que existem, livros também com muitas dicas, e escreva, né? Não tenha preguiça nem medo de escrever. A gente aprende também com os tropeços, então errando, caindo, levantando, vai ter coisa que até a gente escreve e não acha que é bom, mas outra pessoa já se identifica, então a poesia também tem dessas coisas, então nunca parar de escrever. Vamos finalizar com poesia, poetas? Muito obrigado desde já pela participação de vocês, por essa contribuição para a nossa Feira Caicó Criativa, que esse ano é virtual, mas quem sabe próximo ano a gente está fazendo ela presencial, envolvendo a Casa de Cultura, a oficina de cordel, um evento muito legal. Muito obrigado pela presença de todos e vou deixar a palavra com vocês para as considerações finais. Como a minha é muito curta, que eu não sou muito bom de memorização, eu deixo para o mestre de Carlos Medeiros, que é o mestre expert da memorização. Então, eu quero apenas concluir falando da oficina do cordel. É um acróstico, cordel. Cordel, um conto e um canto, onde reina a fantasia, rima, oração e métrica, do berço da cantoria, expressando nos seus versos literatura e poesia. E mais, para quem diz que não gosta de poesia, eu vou dar um pequeno conceito de poesia. O que é que a poesia faz na alma de toda pessoa? A poesia acalanta a alma dos sonhadores, o fascínio dos amores. Com primores, ela encanta. Contestar não adianta. Contra a arte que extasia, a poesia é magia que alegra o nosso viver. Como é triste alguém dizer que não gosta de poesia. Obrigado. Valeu, poeta. Muito obrigado. Vamos agora para Ed Carlos. Agradeço também, Diego, o convite, o momento, né? Tá com o Djalma, tá com você e tá falando sobre poesia é algo que me traz sempre muita satisfação. E eu finalizo com esse poema que diz: exaltando a humildade em meu conceito, vou tentando escrever minha poesia, espalhando com amor essa magia que transborda de dentro do meu peito. A poesia tornou-se o meu preceito que serena os percalços dessa vida. Se me vejo por vez de alma perdida, é nos versos que busco me encontrar, e ao sentir a poesia em mim brotar, vejo o quão santa e louca é essa lida. Feito aranha tecendo a sua teia, nesse quebra-cabeça de palavras, arquiteto e executo as minhas lavras, acendendo essa luz que me incendeia. Cada verso que Deus me presenteia, mais eleva em meu ser essa paixão,
e com o peito tomado de emoção, ao sentir a poesia me envolver, ergo a face aos céus para agradecer pelo dom da divina inspiração. Mas por vez sou abelha que da flor expolia a matéria para o mel, sorrateiro a buscar com tal papel colocar mais doçura em meu labor, percutindo e trafego com fervor por jardins que talvez nem deveria, e na busca de achar essa alquimia, vivo instantes de intensos despudores, extraindo esse néctar dos amores, para adornar de lirismo a poesia. Se me ausento da escrita, a mente pira, e eu me vejo em profunda nostalgia, quando tento escrever uma poesia, mas a musa poética não me inspira. Porém, quando a presença dessa lira faz pulsar bem mais forte o coração, com a verve fluindo em profusão, as paisagens se tornam bem mais belas, cristalizo a beleza em aquarelas com a tinta da minha inspiração. Caminhando na trilha dos cordéis, vejo o quanto que essa arte me completa, mas tornar-me o melhor nunca foi meta, pois eu sei que não chego nem nos pés de outros tantos gigantes menestréis, mesmo assim não me canso de escrever, espalhando os meus versos com prazer, feito expôs de Javan com maestria, se mais almas tivesse, entregaria, porque isso para mim é que é viver. Obrigado. Agradeço, em nome do Caicó Criativa, esses dois grandes poetas, de Carlos Medeiros, de Djalma Mota, por esse momento fantástico aqui discutindo cordel, e que venham muitas outras oportunidades. Até mais, meus amigos. Finalizo aqui agradecendo a vocês que nos acompanharam nessa nossa programação sobre o cordel em Caicó, reforçando o convite, participem das outras programações da nossa Feira Caicó Criativa. Esse projeto tem um patrocínio do Sebrae Rio Grande do Norte por meio do edital de Economia Criativa do Sebrae 2021. Confiram as outras programações, acessem www.caicocreativa.com.br. Forte abraço a todos.